conversar sobre esse aspecto jurídico, né, de toda essa movimentação, vou convidar agora para o Poder Expresso o doutor Jean Menezes de Aguiar, ele que é advogado constitucionalista e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Jean, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Já aproveito a sua presença. A gente fez uma arte aí para mostrar para quem nos acompanha um pouco como foram os passos até a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Então, ali, primeiramente, começou com uma investigação no inquérito contra o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, não foi o inquérito sobre o golpe de Estado, no qual ele é réu. Então, teve então essa medida decretada no âmbito desse inquérito que investiga a atuação de Eduardo no exterior para constranger autoridades aqui no Brasil. Depois, essa questão dos posts e financiamento para Eduardo, porque Jair Bolsonaro afirmou que repassou ali 2 milhões de reais para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter no exterior, já que no período que ele ficou afastado aí, Eduardo Bolsonaro, que foi de março até julho, ele ficou sem receber o salário de deputado. Agora, então, com esse retorno, no fim da licença, no final agora de julho, a gente teve, então, que Eduardo Bolsonaro vai voltar a receber o salário. Depois disso, tivemos a tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares e com várias questões envolvendo a proibição de uso das redes sociais, né? Também tivemos os outros pontos, como de não poder se comunicar com outros investigados, inclusive com o filho, Eduardo Bolsonaro, e também a gente teve a questão das entrevistas, que na verdade ele concedeu uma entrevista, acabou sendo usada ali nas redes sociais, em que ele fez críticas ao judiciário, ao processo. Depois a gente teve então a última manifestação, né, neste domingo, em que Jair Bolsonaro apareceu ali, tanto por meio de videochamada, como também passou uma mensagem ali no Viva Voz para quem estava acompanhando, né, essa manifestação lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Isso acabou, então, fazendo com que o ministro Alexandre de Moraes decretasse essa prisão preventiva. Doutor Jean, agora entramos, então, neste ponto. Quero, primeiramente, uma avaliação em relação se ficou claro, de fato, quais os limites, né, dessa decisão, se pode não ter ficado claro essa questão de falar ao telefone e isso ser utilizado nas manifestações, ou se ficava claro ali que Jair Bolsonaro estava, por meio dessas ligações, incitando, né, esses manifestantes a se posicionarem contra o Supremo. Qual é a avaliação em torno desse caso? É claro que ninguém está questionando, não vou pedir que você questione um argumento do Supremo, mas só para a gente entender, né, o que é que está envolto aí nessa questão. Muito boa tarde a você, obrigada pela participação no Poder Expresso. Grande tarde a você, Suane, aos seus telespectadores, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Olha só, eu costumo falar em sala de aula um princípio da filosofia que diz assim: quem pode mais, pode menos. Isso é uma coisa lógica. Quem pode prender, pode causar qualquer decisão, qualquer eficácia jurídica inferior à prisão. Então, qualquer coisa inferior a uma prisão, ao sistema prisional efetivo, pode ser configurada pelo juiz. Isto não fere, efetivamente, o direito processual penal. A prisão domiciliar só pode ser decretada em 6 casos, conforme o Código de Processo Penal. E há autores que dizem que fora daqueles casos ela não pode ser decretada. Então, veja só, a rigor, e isso, falando aqui de brincadeira, isso seria até um furo jurídico, né? que eu estaria lidando aqui. A rigor, o Alexandre de Moraes teria beneficiado Jair Bolsonaro quando ele decretou a preventiva na forma domiciliar, porque, a rigor, o Bolsonaro não se encaixa nas 6 hipóteses previstas legalmente para a prisão domiciliar. E já havia, sim, motivos e causas, conforme foram fundamentadas na decisão, para uma prisão preventiva. Então, fazendo uma leitura até sistêmica aí, o Alexandre de Moraes foi até mão leve nesta situação.
até para causar esta gradatividade eficacial da medida e para talvez gerar um certo acostumamento, uma certa cultura de que efetivamente o Jair Bolsonaro, se mantiver com esses atos, terá sim que sofrer uma prisão até no sistema prisional cautelar, o que é totalmente possível e previsto no Código de Processo Penal. E é possível recorrer de alguma forma nesse momento, antes da gente tratar desse ponto da prisão preventiva? Sempre uma decisão unitária, singular, desafia e atrai recurso. Então, sempre uma decisão pode ser recorrida. Cabe agora à defesa do ex-presidente movimentar, peticionar processualmente no sentido de manejar um recurso para que a primeira turma aprecie isso. E ela vai manter esta decisão ou retificar, né? Eu estimo, pelo que eu tenho visto e pelo que eu vi aí dos fatos e das notícias, que haverá um recurso, sim, e também estimo que a primeira turma ratificará, manterá este ato prisional monocrático do Alexandre de Moraes. Esta é uma estimativa minha, mas eu acho que é o que vai acontecer. No primeiro caso em que a gente teve ali até o questionamento sobre as entrevistas, né, e também quando a gente teve as primeiras medidas cautelares, a gente viu que a primeira turma também se posicionou logo no início desse processo sobre essas medidas cautelares. E agora, por enquanto, não. Então, a avaliação é que isso não aconteceu porque, por enquanto, a defesa não entrou com recurso ou porque isso vai caber ao ministro Moraes decidir se encaminha para referendo da primeira turma. Como se trata de uma decisão negativa dos direitos do réu, no caso, cabe à defesa dele movimentar um recurso. Então, a defesa dele tem prazo a partir da efetivação do ato prisional para movimentar um recurso cabível. Esse recurso vai para o colegiado e aí, em vez de uma decisão monocrática, nós vamos ter uma decisão colegiada. E aí o colegiado vai ratificar ou retificar este ato de prisão. E nessa situação em que Bolsonaro está sem acesso ao celular pessoal, né, nem pode ter acesso a celulares de terceiros, não pode, claro, deixar ali a residência está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Que atitude poderia levar, por exemplo, o ministro Moraes a decretar de fato uma prisão preventiva? Suane, a sua pergunta é muito interessante. A prisão preventiva já foi decretada, só que na modalidade domiciliar. Ele já está cumprindo uma preventiva legal, prevista pelo Código de Processo Penal, só que na modalidade domiciliar. Agora, se ele voltar a descumprir agora a prisão preventiva na modalidade domiciliar e, por exemplo, sair de casa, se ele quebrar a tornozeleira, se ele fizer algum ato violento, algum ato que esteja fora da processualidade a que ele foi obrigado a cumprir. Se ele cometer algum ato ilegal neste sentido, de resistência, de entrar na internet, de participar de uma nova falação contra a justiça, aí a justiça, por via do Poder Judiciário, pode sim agravar ainda mais esta medida e esse ato prisional e mandar recolhê-lo ao sistema prisional. Doutor Jean Menezes, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Desejo uma ótima tarde e também ficamos à disposição aí para novas contribuições. Até! Sônia, muito obrigado, um abraço em todos.